Bom dia a todos. Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao nosso canal pelo YouTube, pela Casa dos Tarefeiros da Última Hora. Casa esta de cura e de conscientização através da doutrina espírita. Esta casa já está aberta como sempre para te receber. Aqui já consta o endereço e os telefones. E aqui no nosso canal você vai encontrar bastante conteúdos, como palestras, orientações, que vão lhe ajudar muito também para que você possa estar obtendo a sua cura e também o autoconhecimento da nossa doutrina. Eu sou a Ana Cristina e como todo domingo nós vamos realizar o nosso Evangelho no Lar. Por isso mesmo eu lhe convido nesse instante para que você possa, como sempre, relaxar o seu pensamento, pacificar o seu coração, abrir o seu coração, a sua mente e convide com toda a sua simplicidade aos seus mentores, amigos espirituais, ao nosso Mestre Jesus, Maria, nossa protetora divina e todas as fraternidades que cuidam do Evangelho. Que eles já possam ir adentrando e possam ir retirando dos pisos, dos tetos e das paredes de cada canto alguma energia negativa, como por exemplo a doença, a enfermidade total, seja ela mental ou física, seja a inveja, a desarmonia, a tristeza, aquela dor infinita que você não sabe de onde vem e por que está aí com você, e que eles possam assim projetar uma luz grandiosa que vai simplesmente apagando tudo isso e colocando essa luz imensa, vai pacificando todo o teu ser e a tua casa vai resplandecendo, mostrando para todos os povos que você é filho único de Deus Pai Todo-Poderoso, que você é perfeito, que você acredita, que você tem fé. E é assim que nós vamos dando por aberto mais este Evangelho no dia de hoje. Hoje vamos falar mais um pouquinho sobre leis morais, só que nós vamos estar falando sobre a lei da liberdade, que está no capítulo 10, no terceiro livro dos Espíritos. Liberdade é a faculdade que permite ao indivíduo decidir ou agir conforme sua própria vontade. Desta forma, o homem é, por natureza, dono de si mesmo, isto é, tem o direito de fazer tudo quanto achar conveniente ou necessário à conservação e ao desenvolvimento de sua vida. Essa liberdade, porém, não é absoluta e nem poderia sê-lo, pela simples razão de que, convivendo em sociedade, o homem tem o dever de respeitar esse mesmo direito em cada um de seus semelhantes. Para que o homem pudesse gozar de liberdade absoluta, seria necessário que ele vivesse isolado, como um eremita no deserto. Desde que juntos estejam dois homens, há entre eles direitos recíprocos que lhes cumpre respeitar. A liberdade é, portanto, relativa, devendo ser adequada à liberdade do outro, pois a liberdade é o direito de uma pessoa, terminam onde começam a liberdade e o direito do outro. A compreensão da lei de liberdade nos faz perceber que, para progredir, precisamos uns dos outros e que todos temos direitos recíprocos que precisam ser respeitados, uma vez que qualquer prejuízo que provoquemos ao semelhante em decorrência dos nossos atos não ficará impune perante a lei de Deus. E por essa razão que o ensinamento de Jesus de não fazer aos outros o que não gostaríamos que os outros nos fizessem, ensinamento conhecido como regra de ouro, está
estabelece os limites da nossa liberdade e nos orienta como viver em sociedade conforme os direitos e os deveres que nos cabem. A lei de liberdade é bem compreendida quando aprendemos a fazer relação entre a liberdade de pensar e a liberdade de consciência. Como sabemos, a liberdade de pensar é plena no ser humano. No pensamento goza o homem de ilimitada liberdade, pois que não há como pôr-lhes a peia, como diz o outro. Voando nas asas do pensamento, a mente espiritual reflete as próprias ideias e as ideias das mentes com as quais se afiniza nos processos naturais de sintonia. Já nos seres primitivos, a mente aparece sobre a ganga do instinto. Nas almas humanas, surge entre as ilusões que salteiam a inteligência e revela-se nos espíritos, aperfeiçoados por brilhante e precioso a retratar a glória divina. Estudando-a de nossa posição espiritual, confinados que nos achamos entre a animalidade e a angelitude, somos impedidos a interpretá-la como sendo o campo da nossa consciência desperta, na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos permite compreender. Compreende-se, pois, que o pensamento tudo move, criando e transformando, destruindo e refazendo para acrisolar e sublimar. A consciência nesse contexto representa, como nos esclarecem os espíritos da codificação, um pensamento íntimo que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos. Ela é o centro da personalidade, centro permanente indestrutível, que persiste e se mantém atrás de todas as transformações do indivíduo. A consciência é não somente a faculdade de perceber, mas também o sentimento que temos de viver, agir, pensar, querer. É una e indivisível. No entanto, à medida que os espíritos evoluem, a consciência do bem e do mal está mais bem definida neles, de sorte que a liberdade de consciência regulando as relações interpessoais, um dos caracteres da verdadeira civilização do progresso. A consciência, estendida como faculdade de estabelecer julgamentos morais ou juízos de valor, é um atributo pelo qual o homem pode conhecer e julgar sua realidade e a realidade do outro. Os julgamentos feitos pela consciência e as interpretações de atos e fatos do cotidiano apresentam limitações, visto que estão fundamentados em parâmetros morais que cada um estabelece para si. É ela o fruto de experiências e crenças individuais elaboradas no contexto cultural onde a criatura humana está inserida e que se manifesta de acordo com a evolução espiritual do ser. Assim, enquanto a liberdade de pensar é ilimitada, a liberdade de consciência sofre restrição, já que depende do nível evolutivo do espírito. Outro abuso de manifestação da consciência é a escravidão, ou seja, a submissão da vontade, do cerceamento da liberdade de ir e vir, de agir, de pensar, do ser. A escravidão, independentemente das formas em que se manifeste, é contrária à lei de Deus, porque é um abuso de força, mesmo quando faz parte de costumes de um povo. É contrária à natureza, à lei humana que consagra a escravidão, pois que assemelha o homem ao irracional e o desagrada física e moralmente. A escravidão humana é um mal. Mal é sempre mal e não há sofisma que faça se torne boa uma ação má. A responsabilidade, porém, do mal é relativa aos meios de que o homem disponha para compreendê-lo. Aquele que tira proveito da lei da escravidão é sempre culpado da violação da lei da natureza. O livre-arbítrio
É a faculdade que tem o indivíduo de determinar a sua própria conduta, ou, em outras palavras, a possibilidade que ele tem de, entre duas ou mais razões suficientes de querer ou de agir, escolher uma delas e fazer que prevaleça entre as outras. Na pergunta 843, tem o homem o livre arbítrio de seus atos? Pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. A liberdade e a responsabilidade são correlativas no ser e aumentam com sua elevação. É a responsabilidade do homem que faz sua dignidade e moralidade. Sem ela, não seria ele mais do que um autonomato, um joguete de forças ambientes. A noção de moralidade é inseparável da liberdade. A responsabilidade é estabelecida pelo testemunho da consciência que nos aprova ou censura, segundo a natureza dos nossos atos. Se a liberdade humana é restrita, está pelo menos uma via de perfeito desenvolvimento, porque o progresso não é uma outra coisa mais do que a extensão do livre-arbítrio no indivíduo e na coletividade. O livre-arbítrio é, pois, a expansão da personalidade e da consciência. Para sermos livres, é necessário querer sê-lo e fazer esforço para vir a sê-lo, libertando-nos da escravidão, da ignorância e das paixões baixas, substituindo o império das sensações e dos instintos pelo da razão. É o que nos fala Leon Diniz em um de seus livros. Na terceira parte, capítulo 2, o problema do ser, do destino e da dor. Dentro das leis da liberdade, a doutrina espírita ensina que a fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar dessa ou daquela prova para sofrer. Escolhendo-a, instituiu para si uma espécie de destino que é a consequência mesma da posição em que vem a achar-se colocado. Essas provas planejadas são de natureza física, deficiência no corpo físico, doenças, limitações financeiras e algumas outras. Pois, pelo que toca às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o livre-arbítrio quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir. Ao vê-lo fraquear, um bom espírito pode vir-lhe em auxílio, mas não pode influir sobre ele de maneira a dominar-lhe a vontade. As doutrinas que pregam a existência de um fatalismo, comandando a vida da pessoa em todos os sentidos, do nascimento à morte, ensinam que todos os acontecimentos estão previamente fixados por uma causa sobrenatural, cabendo ao homem apenas a regozijar-se se favorecido com uma boa sorte ou resignar-se se o destino lhe for adverso. Baseiam-se na soberania da graça divina, ensinando que desde toda a eternidade algumas almas foram predestinadas a uma vida de retidão e depois da morte. É bem-aventurança celestial, enquanto outras foram de antemão marcadas para uma vida reprovável e consequentemente preconceituadas, apenas eternas do inferno. Se Deus regula antecipadamente todos os atos e todas as vontades de cada indivíduo, argumentam, como pode este indivíduo ter liberdade para fazer ou deixar de fazer o que Deus terá decidido que ele venha a fazer? Já no Espiritismo, nos apresenta ensinamentos mais concordantes com a justiça, bondade e misericórdia divina. A fatalidade é entendida como um produto do livre-arbítrio, cujos acontecimentos resultam de escolhas previamente definidas, na maioria das vezes, no plano espiritual.
Essas escolhas refletem sempre a necessidade do progresso espiritual e podem ser modificadas segundo o livre-arbítrio da pessoa ou replanejadas em se considerando o benefício que pode resultar para alguém. Na verdade, o planejamento reencarnatório é flexível, adaptando as circunstâncias aos resultados esperados. E por essa razão que os espíritos superiores afirmam: a fatalidade verdadeiramente só existe quanto ao momento em que deveis aparecer e desaparecer deste mundo. O exercício da lei da liberdade e o exercício do livre-arbítrio, tendo em vista a nossa felicidade espiritual, é uma tarefa árdua que devemos persistir sem desânimo. A luta e o trabalho são tão imprescindíveis ao aperfeiçoamento do espírito como o pão material é indispensável à manutenção do corpo físico. Trabalhando e lutando, sofrendo e aprendendo, que a alma adquire as experiências necessárias na sua marcha para a perfeição. Sendo infinita a justiça de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados, não havendo uma só ação, um só pensamento mau, que não tenha consequências fatais. Como não há uma única ação meritória, um só bom movimento da alma que se perca. É o que nos diz Allan Kardec no livro O Céu e o Inferno, na primeira parte, capítulo 7, número 8 do Código Penal de Vida Futura. Toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída que deverá ser paga, e se não for em uma existência, sê-lo-ei na seguinte ou nas seguintes, porque todas as existências são solidárias entre si. Aquele que se quita numa existência não terá necessidade de pagar segunda vez. É o que diz no livro do Céu e o Inferno, na primeira parte, capítulo 7, na 9ª, no Código Penal da Vida Futura. E ainda continuamos: de duas espécies são as vicissitudes da vida, ou, se o preferirem, promamam-lhes duas fontes diferentes que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhece-se que muitos são consequência natural do caráter e do proceder do que o suportam. É o que nos fala o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 4. E assim, mais uma vez, eu acredito que a gente tenha entendido um pouquinho sobre a lei da liberdade e que possamos usufruir dessa liberdade com consciência plena. Somos livres para pensar, agir, falar e tudo, mas não possamos jamais nos esquecer daquilo que vamos colher lá na frente através de tudo isso que plantamos hoje. E assim, vamos nesse minuto de muita luz e de muito amor, plantar muito amor, muita paz, muita solidariedade, muita consciência livre de viver com sorrisos largos, com alegrias inúmeras, com agradecimentos inesgotáveis, abrindo os nossos corações para todos que estão à nossa volta. Por isso, meu Pai, nós te pedimos e te rogamos, rogai e dai sua misericórdia para tantos irmãos que sofrem, países que estão sofrendo, seja por diversas atitudes que tenham cometido no passado ou aqui no presente, que cada um tenha consciência de entender que só há um caminho a seguir, que é o caminho do amor, da caridade e da fraternidade. Abençoe a nossa família, o nosso trabalho, abençoe os nossos vizinhos, amigos, a todos que já foram, que já estão na pátria amada, todos que estão chegando aqui no nosso grande planeta. Abençoe, meu Pai, a casa dos tarefeiros, aos tarefeiros, ao Dr. Antônio e toda
a sua luminosidade com esses irmãos e amigos espirituais. Que esta água seja abençoada, fluidificada, com medicamentos que possam trazer para nós bastante saúde mental, corporal, espiritual, e que possamos ter uma semana grandiosa, que tenhamos uma semana de liberdade plena, com sorrisos largos, a encontro dessa grande felicidade. E assim, eu me despeço de vocês, esperando encontrar a todos na nossa próxima semana para o nosso próximo Evangelho. Que assim seja, graças a Deus.